Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava casada fazia 14 anos. Tinha 2 filhos com meu marido. Mais velho tinha 13, nossa caçula tinha 8. Só que o meu casamento com o Sérgio não estava bom. Tinha caído na rotina. Aquilo que acontece com a maioria dos casamentos, né? Tinha esfriado. E acho que não apenas eu pensava isso. Ele também parecia não estar ligando muito para mim. As coisas chegam num ponto, sabe? Parece que as coisas ficam assim meio estagnadas. Olha, ainda bem que eu trabalhava fora. Assim podia ocupar minha cabeça com outras coisas, né? Dar um sentido para minha vida, porque se vivesse trancado em casa, só cuidando das crianças, como ainda acontece com algumas mulheres hoje em dia, eu sinceramente não sei se suportaria. É claro que eu gostava do Sérgio ainda, mas era aquela coisa do respeito, do carinho, não era mais aquela coisa da paixão, né? Paixão já não existia há muito tempo. Na verdade, fui aprendendo a viver assim, a me contentar com aquela vidinha sem graça, sem emoção, até porque que escolha que eu tinha. Com ele também não devia ser diferente, viu? Eu sentia que ele também se sentia preso, infeliz. Também devia ter as suas frustrações, mas assim como eu, em nome da família, ia levando. Era nesse contexto que eu andava levando a minha vida. E ele levando a dele, a nossa, né? De repente, eu conheci o Moacir. O Moacir era filho da dona Esther, nossa vizinha de muro. Ela morava ali fazia pouco tempo, menos de um ano. Só que eu nunca tinha visto aquele rapaz ali na sua casa. E a partir de uma altura, passei a vê-lo direto. A dona Esther era casada, tinha uma filha que morava ali com ela e o marido. Eu cheguei até a pensar que o Moacir fosse alguma coisa da filha dela, namorado. Sei lá. E olha, não vou mentir. Desde a primeira vez que eu vi, que a gente até se cumprimentou, senti uma certa emoção. Porque era um rapaz muito bonito, tinha um sorriso lindo. Eu não era assim muito próxima dessa minha vizinha, mas quando nos vimos, a gente se cumprimentou, às vezes até trocávamos meia dúzia de palavras, e numa dessas vezes eu aproveitei e perguntei: me diga uma coisa, dona Esther, sua filha está namorando? Quem, a Cláudia? Até onde eu sei, não. Por quê? Não, por nada, que eu tenho um rapaz que anda frequentando a casa da senhora direto. Pensei que fosse namorado dela. Ah, não, você deve estar falando do Moacir, né? É meu filho. Sério? Eu nunca tinha visto ele aí. E agora tenho visto direto. É que ele morava em Ponta Grossa. A vida dele era meio corrida. Não tinha nem tempo de vir visitar a mãe. Segundo ela me contou, ele tinha saído do serviço e vindo embora para Curitiba e estava morando ali com eles. Estava inclusive procurando um outro emprego. Até perguntou se eu não sabia de nada para indicar. Lá, onde eu morava em Ponta Grossa, parece que ele trabalhava como corretor de imóveis. O pior é que eu não sabia. Aliás, não entendia nada desse ramo. Pelas tantas, me bateu curiosidade. Sei o que me deu na cabeça e eu perguntei. E ele é solteiro? Não tinha esposa? Ou namorada lá em Ponta Grossa? Não tinha nada, quer dizer, tinha as paquerinhas dele, né? Mas nada importante, pelo menos que eu saiba. Tempos depois, um sábado, eu saí com as crianças e quando voltei, adivinha? O Sérgio estava conversando com o Moacir ali no muro. Senti até uma tremidinha quando os nossos olhares se encontraram. Olha, sei que, dando esse depoimento assim do jeito que eu tô falando, tem gente que vai até me julgar, né? Mas
Juro que nunca fui mulher de ficar prestando atenção em homem, desde que me casei. Sempre respeitei meu marido, por mais que nosso casamento não estivesse aquela oitava maravilha do mundo. Uma coisa, no entanto, não dava para negar. Sabe, aquele rapaz mexia comigo. Só a presença dele. Repito o que já disse. Desde a primeira vez que o vi, senti alguma coisa diferente aqui em mim. Estava quieto no meu canto, de repente, do nada. Quando olhei para ele, sei lá, senti aquela chacoalhada. Foi mais ou menos isso que eu senti desde que esse homem começou a se fazer presente na casa do lado. Com o tempo, pouco a pouco, eu fui sentindo que, por incrível que pareça, mesmo não tendo intimidade nenhuma, só pelo fato de vê-lo praticamente todos os dias, e às vezes até conversar um pouquinho ali sobre o humor, alguma coisa começou a acontecer comigo, o que me deixou assustada. Repito, a gente se via não muito. Conversar assim mesmo, dificilmente conversávamos. Mas sempre que eu via, mesmo que fosse de longe, ele lá do outro lado do muro, meu coração já ficava descompassado. Meu Deus, há quanto tempo eu não me sentia desse jeito? Sei que nem devia sentir, pelo simples fato de ser casado. Mas tem coisas que aparecem, que surgem, assim, no nosso comportamento, que a gente não consegue evitar. Sabe o que foi pior? Com o tempo, ele e meu marido acabaram se tornando amigos. Se é que dá para dizer isso. Não vou mentir, viu? Me senti muito mal. Comecei a sentir coisas assim, bem desagradáveis. Eu acho que esse é o termo. Comecei eu mesma a me julgar. E mesmo sabendo que não tinha culpa de estar sentindo aquilo, me sentia mal, culpada. Comecei a ficar muito preocupada, porque, de certo modo, por essa, digamos, amizade que surgiu com o meu marido, o Moacir acabou se tornando ainda mais próximo de mim. Nunca alimentei esse sentimento. Juro que não. Pelo contrário. Mas, sei lá. Até porque, eu com toda certeza, se deixasse isso tomar conta de mim, ia sofrer muito. Não tinha nenhum futuro para um tipo de afeto desse tipo. Eu, uma mulher casada, 2 filhos. Ele, solteiro. Sabe, morando ali do lado. Só que aquela proximidade parece que bagunçou minha cabeça. Começou a me deixar muito confusa. Lembro que um dia, o Sérgio chegou em casa dizendo que era aniversário do moço. Queria fazer um churrasco ali na casa da mãe dele. E que tinha convidado nós 2. Na verdade, os 4. As crianças também. Olha, eu fiquei toda atarantada. Meu marido nunca foi muito ligado nessa coisa de dar presente quando alguém está de aniversário. Então, eu mesma me encarreguei de pegar o carro e ir até a avenida comprar um presente para o moço. Sabe, as coisas foram acontecendo. Assim, parece que tinha alguém fazendo o roteiro. Escolhi uma camisa de colarinho assim, bem bonita. Bem do estilo que eu sabia que ele gostava de usar. Ele não usava terno e gravata do dia a dia. Apesar de trabalhar como corretor, mas estava sempre bem alinhado. Tinha certeza que iria adorar aquela camisa. Naturalmente que comentei com o meu marido, que tinha comprado um presente para o vizinho. E ele fez assim um gesto como quem estava aprovando. Ah, se ele imaginasse tudo que se passava dentro de mim no dia do churrasco. Me arrumei como se estivesse indo a um casamento. Não me produzi assim para impressionar ninguém.
Pelo menos não conscientemente, mas no fundo, claro que eu queria que o mocinho me notasse. A verdade é que naquelas alturas, eu estava me sentindo como uma adolescente, por mais ridículo que isso possa parecer. Eu sabia que nem devia me sentir assim. Mas é como eu já falei. Tem coisas que você quer, mas não consegue evitar. Sentimento é uma delas. Quando chegamos ao churrasco, ele próprio veio nos receber. Seu pai estava assando a carne. Cumprimentou, inclusive as crianças, e quando chegou a minha vez, primeiro lhe entreguei a camisa. Lhe dei parabéns, e aí trocamos um abraço. Meu Deus do céu. Quando senti o calor e a força daquele abraço, não sei nem dizer o nome da sensação. Sabe, um abraço tão apertado. Meu corpo todo trepidou. Uma emoção, sabe, intraduzível tomou conta de mim. Ele abriu o pacotinho ali mesmo. Viu que era uma camisa, sorriu, agradeceu. Só não imaginava que depois ele fosse fazer aquilo. Eu estava tão distraída depois ali conversando com a dona Esther, quando de repente eu vi se aproximando, usando a camisa que eu tinha acabado de lhe dar de presente. Todo sorridente ele perguntou: e aí, o que achou? Ficou bom em mim? Quem respondeu foi sua mãe. Falou que tinha ficado linda. Aí ele contou para ela que tinha sido um presente meu. O pior, quer dizer, sei lá se o pior ou o melhor, é que a camisa tinha ficado mesmo linda no seu corpo. Olha, podia, de repente, ser impressão minha. Coisa da cabeça de uma mulher meio lunática, encantada. Mas a partir daquele momento, aquele dia e aquele presente, eu senti que ele começou a me olhar de um jeito que não era aquele de costume. Você percebe no olhar da pessoa, né? Sei lá, às vezes ficava me olhando sem dizer uma palavra, ali mesmo na festa aquele dia. Às vezes ele estava longe, aí ficava me procurando com o olhar. E quando os nossos olhares se encontravam, só eu sei como eu me sentia. Claro que tudo isso começou a me deixar mais confusa e mais perturbada do que eu já estava. Olha, eu tinha noites que eu não conseguia dormir. Ficava ali deitada na cama, olhando para o teto, pensando na vida, no meu casamento, nos meus filhos, em tudo que me cercava, enquanto meu marido dormia ali do meu lado. Não sei explicar, mas sabe quando você fica pensando, desejando ser outra pessoa? No meu caso, uma pessoa livre, uma mulher sem compromisso, com nada nem ninguém. Aquele tipo de mulher que faz o que quer, que gosta de quem quiser, que tem liberdade para fazer o que dá na veneta. É para se ver a confusão mental que esse homem causou na minha vida. Até que tempos depois, um sábado, fui deixar o lixo ali na frente, estava voltando para dentro quando escutei aquela voz. Bom dia, Kelly, tudo bom? Olha, bastou ouvir aquela voz para eu já estremecer dos pés à cabeça. Acabamos conversando um pouco. E apesar de serem coisas comuns assim, olha, parecia até que os nossos olhos conversavam sobre outros assuntos. Pelas tantas, ele deu assim uma olhadinha na direção de casa e perguntou pelo Sérgio e pelas crianças. Falei que não tinha mais ninguém em casa. Meu marido não tinha chegado do serviço. E as crianças tinham ido dormir na casa da minha mãe.
Ele ergueu a sobrancelha assim e perguntou: quer dizer então que você está sozinho? Pois é, estou aproveitando para fazer a faxina. Olha, esse homem me olhava de um jeito tão sério. Parecia que estava a fim de me dizer alguma coisa, juro. Só que não dizia. Será que estava sem coragem? Ou será que era impressão minha? Na verdade, ele não estava querendo dizer nada. De repente, falei que precisava entrar, terminar o serviço e dei tchau. Só que, assim que dei o primeiro passo, para minha surpresa, ele segurou a minha mão. Kelly, espera. E voltei na direção dele, trêmula. E eu encarei. Fiquei esperando para ouvir o que ele queria me dizer, porque ele me chamou, segurou minha mão e pediu que eu esperasse um pouco. Então eu... O que será que ele vai me falar? Aquela emoção, aquela tremedeira no corpo todo. Só que, de repente, ele, sei lá o que houve, ele só deu assim um sorrisinho meio sem graça e falou: quer saber? Nada. Esquece. Falou aquilo e soltou da minha mão. Só que eu continuei ali parada, olhando fixamente para ele. Que foi? O que você ia me dizer? Fala. Melhor não. Não quero criar clima ruim entre a gente aí com o Sérgio. Que é isso, mocinha? Pode falar. Agora eu quero saber. Ficamos ali naquele impasse, um olhando para a cara do outro. Eu morrendo de curiosidade, mas ao mesmo tempo já imaginando o que ele poderia estar querendo me dizer. Até que pelas tantas, ele realmente falou: é que isso que eu queria te dizer, uma coisa assim pessoal. E se a gente conversasse em outro lugar, fora daqui? Você me passa teu número, aí eu te ligo e a gente combina. Olha, eu me senti diante de uma encruzilhada. Fiquei sem saber o que fazer. Pelo modo como ele olhava para mim, eu não nasci ontem, não sou uma menina inexperiente. Eu já estava imaginando o que ele queria falar. E estaria mentindo se dissesse que não estava querendo ouvir o que ele tinha para me dizer. Foi num impulso que eu fiz aquilo. Olhei para os lados para ver se não tinha ninguém, nenhum vizinho ali olhando. Depois pedi que ele anotasse. Ele cadastrou meu número e depois perguntou se tinha como a gente combinar de se encontrar um pouco mais à tarde. Vou ver se dá. Olha, eu fiquei num estado. Depois que a gente se despediu e eu entrei, andando de um lado para o outro da casa, sem atinar para nada. Só pensava no encontro. O que será que ele tinha para me falar? Será que era algo sobre nós? Claro que sim, né? Senão eu não teria dito aquilo, que não queria criar clima com o meu marido. Será que ele ia se declarar, dizendo que estava apaixonado? Em resumo, perto das 4 horas da tarde, ele mandou uma mensagem e a gente combinou de se encontrar no estacionamento de um mercado lá na avenida. Nessas alturas, meu marido já estava em casa. Mas eu falei que ia pegar o carro, ia até a casa da minha mãe buscar as crianças. Ele só me olhou, mas não falou nada. Quando saí pela porta, olha, eu tremia. Minhas pernas falseavam. O pior foi que, no meio do caminho, sei lá o que me deu, me bateu um medo tão inexplicável, tão... Eu nunca tinha feito nada parecido na minha vida. Comecei a pensar no Sérgio, nos nossos filhos, nos nossos anos de casamento.
Meu corpo todo, de novo, começou a tremer, só que era um tremor diferente daquele... De repente, cheguei à conclusão de que não poderia fazer aquilo. Meu Deus, eu era casado, eu tinha um marido, tinha deixado meu marido e meus filhos em casa para me encontrar com outro homem. Aquilo não estava certo. Acabei desistindo no meio do caminho. Nem cheguei a ir até o estacionamento do mercado. Nem avisei, nem nada. Segui direto para a casa da minha mãe, como aliás tinha comunicado para o meu marido que ficou em casa. Quando cheguei, até ela percebeu porque eu tremia. O que deu em você, menina? Nossa... Passei um tempão lá com a minha mãe. Ele mandou um monte de mensagem, querendo saber o que tinha acontecido, porque eu tinha prometido, a gente tinha combinado. Somente quando estava voltando para casa com as crianças que eu respondi: desculpa, Moacir, não deu para ir. Eu tive um contratempo. Aí tive de ir direto lá na casa da minha mãe. Ele falou que entendia, que não tinha problema. A gente pode remarcar. Amanhã, quem sabe? Talvez. Ninguém queira saber como ficou minha cabeça depois disso. Metade de mim ficou ali me recriminando. Eu mesma me chamando de covarde, porque eu não tinha tido a coragem de cumprir aquela missão que eu mesma tinha me imposto. Eu estava decidida. Cheguei a pedir o carro, a chave do carro, para o meu marido, para ir até o estacionamento daquele mercado, para encontrar com ele. O homem que estava tirando o meu sossego naqueles últimos tempos. E de repente, aquele medo. Sabe, de repente, aquele pavor. Comecei a pensar no meu marido. Ele tinha ficado sozinho em casa, porque eu tinha dito que ia à casa da minha mãe. E tinha mentido para ele, porque minha intenção era outra. Era encontrar com o outro. Meu Deus, onde que eu estava com a minha cabeça? Eu não podia fazer isso. Lá na minha mãe estavam as crianças, meus filhos. Eu tinha deixado meu marido e meus filhos, cada um numa casa, para encontrar com outro homem. Nessa noite eu não consegui nem dormir, pensando em tudo que tínhamos conversado lá na frente do portão, em tudo que poderia ter acontecido entre nós se eu não tivesse me amedrontado e desistido de ir ao seu encontro. E para bagunçar ainda mais a minha cabeça, ele continuou mandando mensagens, uma atrás da outra. Queria combinar um almoço comigo na segunda-feira, para a gente conversar. Falou que tinha tanta coisa para me falar. Acho que nunca tinha sentido um medo tão grande na minha vida. Medo de perder tudo que eu tinha conquistado ao lado do meu marido. Sabe, eu tinha uma família, meus filhos, tudo em troca daquele sentimento absurdo, sem razão, mas que andava me dominando, me fazendo fazer coisas que eu nunca fiz. E ao mesmo tempo, medo de desperdiçar uma chance de reencontrar a felicidade. Por mais torto e errado que fosse. Repito, me senti diante de uma encruzilhada. Principalmente porque, apesar de estar evitando me encontrar com ele, fugindo de qualquer tipo de tentação, um dia ele me enviou aquela mensagem. Primeiro, perguntou: escuta, por que você está fugindo de mim, hein? Falei que não estava fugindo.
Só que ele não acreditou. Claro que tá. E você não devia. Sabe por quê? Kelly, escuta. Ouve o que eu vou te dizer. Eu acho que nunca estive mais apaixonado por uma mulher como estou agora por você. Eu sei que você também sente a mesma coisa. Não sou criança, eu percebo nos seus olhos. Aceite se encontrar comigo, por favor. Vamos conversar, pelo menos isso. Eu quero olhar nos teus olhos e dizer tudo o que eu estou sentindo. Só que eu não podia fazer isso. Tinha uma família, marido, filhos, um lar. Não podia simplesmente me deixar levar por um impulso de um momento, uma paixonite que nem combinava com a minha idade e com a minha condição de mulher casada. Sabe, chegou uma hora que eu tive de falar porque eu senti, se não dissesse aquilo, talvez nunca mais eu tivesse coragem de... Moacir, me desculpa, mas eu não posso. Sou casada, tenho 2 filhos. E você é um cara solteiro. Sabe, mais novo do que eu. A vida toda para fazer o que quiser. Daqui a pouco você vai conhecer uma garota aí, uma menina mais nova, da tua idade, que vai poder retribuir o que você tiver para dar para ela em termos de sentimento, de amor. Ele ficou possesso. Respondeu na mesma hora. Mas que garota, eu não quero mais ninguém. Eu quero só você. Tô louco de paixão. Você quer saber? Eu tô atordoado. Me desculpa, moça, mas não dá. Esquece, por favor. Aliás, para de mandar mensagem. Pelo amor de Deus, apague meu número da sua agenda. Até isso eu escrevi. Mas quer saber? Quase desisti de mandar essa última. Quase apaguei. Escrevi outra. Confessando que também estava apaixonada. Que também o queria para mim. Mas não podia fazer isso. Não poderia jamais jogar para o alto tudo que eu tinha, minha vida, meu casamento. Meu coração ficou em frangalhos quando enviei aquela mensagem. Enviei. E depois, sem outra alternativa, eu tinha de ir até o fim, o bloqueei. Passei a fugir dele depois, a evitar qualquer contato, mesmo que fosse apenas virtual. E mesmo quando ele aparecia em casa para falar com o Sérgio, eu me trancava do quarto. Porque ele aparecia às vezes sem avisar, ficava conversando com meu marido e olhando para mim o tempo todo. Só que mesmo fugindo, nada disso me fez arrancar o sentimento do peito. Parece que tudo que faço tem efeito contrário. Não queria estar passando por isso. Só eu sei o quanto estou sofrendo. É uma dor, uma falta, uma saudade que não tem remédio. E não aconteceu nada entre nós, nada, nem um beijo. Minha vida era tão sem graça antes de conhecer esse homem. Não tinha nenhuma emoção, mas pelo menos tudo parecia estar no seu lugar. Eu não tinha esse tormento aqui no pensamento o tempo todo. Quer saber? Não gostava da minha vida. Achava que não tinha emoção, que era uma vida sem graça, sem motivo, sem sentido até. Só que juro, queria que tudo voltasse a ser como antes. Que essa tentação deixasse a paz voltar pro meu coração. Porque, repito, vida sem graça, tudo bem, mas estava tudo no seu lugar. Hoje eu daria tudo para tirar esse homem da cabeça. Daria tudo para arrancá-lo do meu coração.